Escola Bíblica Dominical, nosso irmão Elias, professor Elias, que vai estar ministrando essa última aula desse trimestre. Amém? Vamos recebê-lo com muita alegria para a glória e honra do Senhor. A paz do Senhor, amados. Bom, irmãos, estamos aqui mais uma vez. Deus nos concede mais esta oportunidade para juntos estarmos meditando na sua palavra. E hoje nós estaremos fazendo o encerramento do trimestre, irmãos. Hoje nós estaremos encerrando o estudo sobre o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a igreja. Foi os estudos que nós passamos por eles nesse trimestre, irmãos. Esse foi o sermão apresentado por Jesus, e nós vemos, irmãos, que esse sermão foi um sermão abrangente. Podemos dizer que se nós aplicarmos o Sermão do Monte na nossa vida, colocarmos a nossa vida pautada nesse sermão, com certeza nós vamos estar qualificados para morarmos com Deus na eternidade. Nós vamos estar qualificados, irmãos, porque o que Cristo apresentou para a igreja, apresentou para os discípulos nessa circunstância, são assuntos suficientes para nos transformar em um verdadeiro cristão, em um verdadeiro discípulo de Cristo. Nós vimos o cristão como sal da terra e luz do mundo, Jesus, o discípulo e a lei, resguardando-se de sentimentos ruins, o casamento é para sempre, expressando palavras honestas, não devemos retribuir o que nós recebemos pelos padrões do mundo. Precisamos ser sempre verdadeiros. Vimos sobre oração e jejum, como Jesus ensinou. Aprendemos que a nossa segurança vem de Deus. Precisamos ser cautelosos nas nossas opiniões. Estudamos na lição passada sobre a bondade de Deus em nos atender. E hoje nós vamos estar vendo, irmãos, a verdadeira identidade do cristão, ou seja, como o cristão precisa andar, como nós devemos proceder no nosso dia a dia. E como nós somos identificados, irmãos, na área espiritual, como Deus nos vê. Nós precisamos nos preocupar com isso, irmãos. Como nós estamos sendo vistos na área espiritual. Como Deus está nos vendo. Então hoje nós vamos ver sobre a verdadeira identidade do cristão. Gostaria que um dos irmãos lesse para nós o texto áureo. Pai do Senhor, texto áureo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Mateus 7, 21. Então, irmãos, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso, irmãos, é uma advertência para todos nós. A verdade prática,
Outro irmão pode ler para nós? No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Irmãos, no reino de Deus, não basta nós virmos à igreja, ouvirmos a palavra, sermos assíduos à igreja, participarmos de todos os cultos, se nós não guardarmos a palavra, se nós não pautarmos a nossa vida na palavra do Senhor. É preciso nós virmos à igreja, é preciso nós estarmos presentes, nós vivermos em comunhão, termos comunhão com os nossos irmãos, mas é necessário, irmãos, que a palavra do Senhor se torne uma prática na nossa vida a cada dia, irmãos. A cada dia que nós aprendermos algo que vai nos ajustar, nós precisamos mudar, precisamos nos enquadrar naquela palavra. Irmãos, e uma coisa que a gente observa na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela sempre vai nos confrontar. Nós estamos sempre em mudança, porque a palavra do Senhor, ela sempre que ela vem, ela nos confronta. Nós sempre observamos, ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós observamos que nós precisamos de ajuste. Amém, amados? Irmãos, essa aula de hoje, a verdadeira identidade do cristão, praticamente é uma continuação da aula anterior. Até o texto bíblico mesmo de hoje, se nós vermos, nós estamos estudando o capítulo 7, do 21 ao 27, e no anterior, nós iniciamos com o seguinte, quer dizer, no 7:15 da aula passada falava: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas. E hoje, na verdade, nós ainda vamos continuar estudando e falando sobre falsos seguidores de Jesus. Na aula passada nós vimos sobre os falsos profetas e hoje nós vamos estar ouvindo sobre falsos seguidores. Quando se fala em falsos profetas, a gente pensa logo no seguinte: bom, falsos profetas não me pegou, pega só os ensinadores. Mas hoje nós vamos ver falsos seguidores. Então, como falsos seguidores, aí pega todo mundo, irmãos. É como eu disse, a palavra do Senhor, irmãos, ela vai sempre nos confrontar. A semana passada confrontou os ensinadores, os professores, hoje vai confrontar os alunos. Mas ela vai sempre nos confrontar. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 27. Nós vamos ler como de costume. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Desceu a chuva, correram rios, e assopravam ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, Então, irmãos, está aí o texto que nós lemos hoje é um texto bem claro, ele praticamente auto se explica, mas nós vamos juntos estar caminhando e analisando o que nós temos que aprender com esse texto para aplicar nas nossas vidas. A introdução, irmãos, da nossa lição diz o seguinte: em sua mensagem conclusiva, quer dizer, na conclusão do sermão, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Irmãos, nesse sermão, nós estamos vendo que aquilo que Jesus ensinou, é necessário que nós tornemos isso uma prática nas nossas vidas. E em sua mensagem conclusiva, ele diz que nem todos o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É necessário que nós ouçamos a palavra do Senhor, os ensinamentos, mas nos ajustemos a cada dia para que nós nos identifiquemos com Cristo. Eu sempre digo para os irmãos que ser cristão é tornar-se cada dia mais parecido com Cristo. O mundo precisa olhar para nós, irmãos, e nos identificar. Nós precisamos ser identificados como cristão. Quando Cristo andava nesta terra, irmãos, no mundo, muitas pessoas se aproximavam dele, muitas pessoas queriam ouvi-lo, porque ele tinha uma mensagem diferente, ele se comportava de maneira diferente do mundo. Então ele chamava a atenção para si. Se nós nos comportarmos da forma que Cristo se comportava, com certeza nós chamaremos atenção. Com certeza alguém vai querer nos ouvir. Alguém vai se aproximar de nós e querer nos ouvir. O primeiro tópico, irmãos, dessa lição fala sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Eu gostaria que alguém lesse um texto.
1 Coríntios 4:20, 1 João 3:18. O Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta em um coração transformado. Romanos 10, 9 e 10. A confissão autenticamente cristã tem de ser genuína e sincera. Irmãos, vamos pegar essas referências bíblicas. 1 Coríntios 4:20. Romanos 10, 9 e 10 também, irmãos. Primeiro Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, irmãos, vocês vejam que o reino de Deus, ele não consiste só em palavras, mas em poder. Para que nós possamos receber esse poder, é necessário que nós nos ajustemos a cada dia, andemos a cada dia de acordo com a palavra do Senhor. Romanos 10, 9 e 10, alguém encontrou? Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmãos, nós precisamos crer, confessar com a nossa própria boca, fazermos uma confissão, porque com o coração se crê e com a boca nós confessamos que recebemos Jesus. Essa confissão, irmãos, é necessária que nós façamos. Essa confissão é uma declaração de que nós aceitamos a Cristo, aceitamos o seu sacrifício. Os milagres não transformam o caráter. Irmãos, o que transforma o nosso caráter? Como que o meu caráter pode ser transformado? Nós precisamos transformar o nosso caráter. Quando uma pessoa não é cristão, ainda não aceitou a Cristo, e ele vem para a igreja, aceita Cristo, recebe a Cristo, ele precisa ter o caráter transformado. O que transforma o nosso caráter? Como o nosso caráter pode ser moldado, irmãos? Irmãos, o nosso caráter, ele vai sendo moldado à medida que nós nos colocamos na presença de Deus e que nós começamos a buscar conhecimento e que nós começamos a nos ajustar. Se nós olharmos para o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são aquelas características do cristão, que o cristão adquire, que está lá em Gálatas 5, verso 22, que fala
da alegria, do amor, da paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. Todas essas qualidades, elas correspondem a um fruto, que é o fruto do Espírito, que precisa ser desenvolvido na nossa vida. O verso 23, irmãos, desse capítulo 7, diz o seguinte: Jesus diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, se nós não nos ajustarmos, não buscarmos esse fruto do Espírito, não buscarmos desenvolver em nós as características de Cristo, nós estaremos sujeitos a ouvirmos estas palavras. Então nós precisamos buscar a cada dia nos colocarmos dentro do padrão do Senhor, dentro do padrão dos ensinamentos da Bíblia. O terceiro tópico, o terceiro subitem, fala sobre fazermos a vontade do Pai. Para nós fazermos, irmãos, a vontade do Pai, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos aprender. Como que nós nos desenvolvemos, como que nós adquirimos conhecimento em determinadas áreas? Quando nós queremos adquirir conhecimento em determinadas áreas, nós precisamos, irmãos, estudar aquela determinada área. Ninguém aprende uma profissão, ninguém se torna profissional em uma área se ele não estudar e se não trabalhar, porque você precisa, além de estudar, você precisa depois trabalhar. Tanto que você normalmente vai para uma escola, faz um curso, e depois desse curso você tem o período de estágio. O período de estágio é onde você vai desenvolver aquilo que você estudou. Na igreja, irmãos, na nossa vida espiritual, também nós vamos a uma igreja, nós estudamos a palavra, nós participamos de estudos, e à medida que nós participamos dos estudos, nós vamos aplicando na nossa vida aquele conhecimento. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, é o texto de Mateus 7:21. A palavra vontade significa uma determinação, uma escolha ativa e passiva, inclinação, desejo, prazer e vontade. Irmãos, nós precisamos ter essa vontade, esse desejo de crescer, de adquirir conhecimento. E à medida que nós temos o desejo, irmãos, de adquirir conhecimento, à medida que nós crescemos no Evangelho, nós precisamos ter também o desejo de adquirirmos poder. Esse poder
é de ordem espiritual. À medida que você adquire poder na área espiritual, irmãos, você se torna apto para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os ataques do inimigo. Não é que você vai se tornar superpoderoso, não vai se tornar um super-herói, mas você vai se tornar uma pessoa experiente, com conhecimento, com estrutura, até mesmo para aconselhar e para conduzir outras pessoas menos experientes no caminho do Senhor. Esse é o objetivo, é o que o desejo realmente de Cristo para as nossas vidas. É que nós nos desenvolvamos, é que nós cheguemos a um nível espiritual tal que possamos ajudar os nossos irmãos, que possamos levar outras pessoas a Cristo. Para você fazer isso, você precisa passar por um aprendizado e colocar esse aprendizado em prática na sua vida. A sinopse do tópico, irmãos, diz o seguinte: os falsos seguidores de Jesus Cristo serão condenados. Irmãos, qual é a diferença de um falso para um verdadeiro? O falso, falando-se de cristão, o que seria um falso cristão? Seria aquele cristão, às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, é quem não está na igreja. Não é não, irmão. É quem está na igreja. É quem está servindo. Mas é quem está na igreja fazendo as coisas de qualquer maneira. É quem ouve a palavra do Senhor, mas não procura se ajustar a ela. Ele ouve os ensinamentos, mas ele não procura aplicar os ensinamentos. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas, de um modo geral, criticam tudo que é ensinamento, irmãos. Às vezes você fala determinada coisa, a pessoa diz, mas isso não é necessário, eu não preciso fazer isso. E nós precisamos, irmãos, estar atentos. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros. E como que eu sou cristão verdadeiro? É observando tudo aquilo que é ensinado. Os falsos seguidores de Jesus serão condenados. O segundo tópico, irmãos, na nossa lição, tem o título, em que estamos alicerçados? Professor Elias, sobre o tópico anterior, sobre falso e verdadeiro, eu me lembrei de um episódio que aconteceu essa semana, uma pessoa que comprou uma roupa num site super barato, de uma marca super famosa, e me mostrou, né? E a roupa é idêntica à original, a estrutura, o material, a etiqueta vem com o nome da marca. E eu peguei assim e falei assim, eu sou leigo em marca, né? Eu não me ligo muito, não tenho estrutura para isso, financeira. Para mim, eu ia ser enganada, mas quem conhece, né? Sobre marca original, perfume, tênis, roupa, ia identificar o que é falso e verdadeiro. Isso se refere também à palavra cristã. Quem conhece a palavra, os mandamentos de Cristo, está alicerçado, vai saber identificar qual é o falso profeta, né? E o verdadeiro, né? Que está aqui na Bíblia, o ensinamento verdadeiro de Cristo. É verdade, irmãos. Quem conhece realmente uma marca, uma grife, ele não vai se deixar enganar por uma imitação.
por algo que aparentemente é igual, mas não tem a mesma qualidade. Com relação, irmãos, aos ensinos, uma pessoa que realmente se propõe a seguir a Cristo, que procura levar a sério a palavra do Senhor, mesmo que alguém ao seu lado critique o ensinamento e fale, isso aí não tem problema. Hoje nós estamos vivendo na era do relativismo, tudo é relativo, a pessoa, isso é relativo, sabe? Então nós estamos vivendo uma época que essas pessoas que estão considerando tudo relativo, estão do nosso lado, irmãos. E se nós não tivermos atento à palavra, nós nos deixamos levar por esse tipo de comentário. Nós precisamos tomar muito cuidado em quem nós estamos ouvindo. Aqui no Salmo 119, o verso 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Aí depois vem a resposta: observando conforme a sua palavra. Para nós não sermos enganados, nós temos que estar sempre tentando purificar o nosso caminho, as nossas vidas, observando a palavra de Deus. Porque se nós só lermos a palavra de Deus, não se atentar com a palavra de Deus, não se atentar com o que a gente ouve da palavra de Deus e não colocar em prática em nossas vidas, nós não vamos ter uma vida purificada, uma vida santificada. Exatamente. E aqui diz, irmãos, no primeiro subtópico, nesse tópico diz o seguinte: o alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a palavra. Esse verso 7:24 está no nosso texto. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão minhas palavras. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa. A palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Então, irmãos, essa palavra, nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre atentos em quem está pregando, o que está falando, para nós não sermos enganados, irmãos, e não nos deixarmos enganar. E uma outra coisa, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos na igreja. Com relação à palavra, irmãos, é muito comum nós ouvirmos e nós comentarmos com a pessoa que está do nosso lado aquilo que nós acabamos de ouvir. Isso é bom? Em termos é. Só que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós fazemos qualquer comentário, para nós não tornarmos críticos e induzirmos algumas pessoas, induzirmos outras pessoas ao erro. Porque assim como nós precisamos tomar cuidado com o comentário de outras pessoas, nós precisamos tomar cuidado com o comentário que nós fazemos. Nós precisamos realmente nos alicerçarmos na palavra.
Vamos, irmãos, pegar algumas referências dessas. Essa referência de Salmo 121 e 1 é uma referência muito boa, irmãos. 127 e 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, quem estiver edificando vai estar trabalhando em vão. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa confiança fundamentada no Senhor. O nosso alicerce é a palavra. Nós precisamos construir o nosso templo, precisamos construir a nossa casa espiritual na palavra do Senhor. A importância do bom alicerce. A importância do bom alicerce, irmãos. Quando se ergue um edifício com alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces, um prudente, que edifica na rocha, e outro insensato, que edifica na areia. Então, irmãos, Jesus, ele dá o seguinte exemplo. Uma pessoa que edifica na rocha e uma pessoa que edifica na areia. Hoje, quando nós ouvimos, irmãos, esse ensinamento de edificação, que fala de uma construção na rocha e uma construção na areia, nós entendemos muito bem. Para nós é muito claro, quem vai construir uma casa, ele deve procurar um lugar rochoso, um lugar onde o terreno não é um charque, onde o terreno não é arenoso, para ele fazer uma construção, para ele fazer uma construção sólida. Mas vocês imaginam, irmãos, isso no início do mundo, na época das primeiras construções, na época de Jesus, por exemplo, é claro, já tinha muita construção construída com material sólido, material concreto, já existia. Tanto que nós vemos, às vezes, algumas escavações da época de Cristo, e nós vemos que tem muita construção já estruturada. Mas imagina, irmãos, você chegar numa região onde todas as construções são feitas ainda na madeira. Normalmente, para construir com madeira, você precisa cavar, você precisa colocar estacas na areia. Você não vai conseguir colocar uma estaca numa rocha. Mas hoje nós conhecemos e sabemos que hoje a área da construção, da edificação, tem muitas estruturas. Hoje você finca estacas, você fura rocha, você derruba. Hoje nós sabemos que construção é algo
extraordinário, irmãos. A tecnologia em matéria de construção desenvolveu muito. Hoje nós usamos o aço na construção. A construção civil hoje desenvolveu-se muito. Hoje nós temos grandes viadutos. E às vezes eles se constroem viadutos em regiões que, na nossa visão primária, não teria nem como construir. Mas hoje se constrói. E para que se construa, irmãos, isso com garantia, é preciso uma série de cuidados na área no momento da fundação. É preciso cravação de estaca, é preciso estruturação, é preciso de uma série de coisas. Quando nós falamos sobre construir uma vida espiritual, nós precisamos construir, irmãos, uma vida espiritual preocupados da mesma forma que se preocupa numa construção civil, na edificação de um prédio. Nós precisamos buscar ao Senhor. Primeiro o cristão começa uma vida, irmãos, de aceitação. Ele aceita Cristo, ele vem para a igreja, ele começa a ouvir a palavra do Senhor. A palavra vai transformando, ele vai aprendendo, ele vai se moldando aos ensinamentos. E se ele realmente se colocar, se moldar aos ensinamentos, ele vai se desenvolvendo espiritualmente, ele vai se tornando uma pessoa, um cristão estruturado. Eu quero fazer uma menção, Elias, a essa imagem aí que a gente colocou junto com o slide, que eu achei muito interessante. Na construção civil, a gente sabe que para fazer uma estrutura, para fazer um baldrame, né? Baldrame que chama, precisa cavar. Tem que cavar e colocar lá o alicerce da melhor forma possível, com os materiais corretos, e tem que se preocupar com o alicerce para que a construção ela possa estar firme, né? E aí nessa imagem, eu achei muito interessante, porque cavar na palavra, cavar na oração, cavar na santificação, cavar, cavar e cavar. Ou seja, a nossa preocupação com o nosso alicerce deve ser exatamente esse. Exatamente. Né? Palavra, oração, santificação. É verdade, irmãos. A Neia falou sobre oração, eu até me lembrei, irmãos, acho que ontem eu estava vendo algo na televisão e o pastor que estava dando o ensinamento, ele estava falando sobre jejum, e ele ainda falou o seguinte, irmãos, aquele versículo que fala sobre oração e jejum, ele diz assim: quando orardes, fazei assim. Quando jejuardes, fazei assim. É interessante que a Bíblia fala, quando orares. Ela poderia falar, se orares. Mas não é se por acaso nós resolvermos orar ou jejuar. Isso é uma ordenança. É quando orares ou quando jejuares. Então isso é um verbo que realmente é para tornar uma prática na nossa vida. O fundamento principal da nossa vida espiritual, irmãos, ele se fundamenta na oração. Nós precisamos, é claro, é tudo um conjunto, irmãos. Se eu falar que é oração, os irmãos vão dizer, então o departamento principal da igreja é o círculo de oração? Um dos departamentos principais da igreja é o círculo de oração. Mas um dos departamentos principais da igreja também é o ensino.
o ensino da palavra. Irmãos, tudo precisa andar num conjunto. A oração é importante. O ensino da palavra é importante. E o louvor na igreja é muito importante. Ah, mas qual é o mais importante? Irmãos, todos são importantes. Um culto, para ser completo, ele precisa ter oração, louvor e palavra. Se o culto tiver só oração e louvor, não tiver palavra, ele não foi completo. Se ele tiver palavra e oração e não tiver louvor, ele não foi completo. Se ele tiver palavra e louvor, faltou o louvor, irmãos. Se ele tiver palavra e oração, quer dizer, esses três elementos precisam estar juntos. Esses três elementos precisam andar entrelaçados, irmãos. A prática da oração, a leitura da palavra e o louvor, esses três elementos precisam ser praticados na nossa vida. De preferência, o maior número de vezes possível. Três. Alguém pode ler, irmãos? A relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Percebemos dois tipos de pessoas nessa sessão bíblica em estudo: o prudente, que procura agir corretamente de acordo com o que ouviu, e o insensato, que ouve, mas despreza o ensinamento. Então, irmãos, nós precisamos ouvir e praticar. Executar. Quando nós começamos a executar algo, nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Então, executar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Esse versículo, irmãos, 24 e 26, está no nosso texto bíblico. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então nós precisamos ouvir e praticar. Aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, vai ser comparado ao homem insensato, irmãos. Aquele homem que construiu sem a menor edificação. Irmãos, imagina você construir uma casa e não levar em conta que você precisa fazer um alicerce. Simplesmente pegar vou construir a casa, compra um milheiro de bloco, pega o bloco e começa a empilhar e fazer a sua casa. Irmãos, não precisa nem vir uma chuva. O carro, quando começar a passar na rua, vai rachar a sua casa inteira. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Porque, por mais firme que seja, irmãos, normalmente os terrenos, eles sofrem um certo balanço, principalmente quando passa carros pesados. Quando passa ônibus, caminhão, dá aquele tremor.
Se a sua casa não estiver estruturada, se você não fez um bom fundamento, não colocou as vigas, as colunas, fez a amarração certa, a casa vai cair, irmãos. Ela pode até demorar um pouco mais, mas vai cair. Então precisamos estruturar a nossa casa. Nós estamos falando, irmãos, de uma casa espiritual. Como que eu estruturo a minha casa? Como nós vimos, irmãos, com os 3 itens que fazem parte do nosso culto: a oração, o louvor e a palavra. Esses 3 elementos precisam estar juntos. Irmãos, e normalmente é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem, se as pessoas forem falar, se você der oportunidade para as pessoas falar, normalmente cada um vai puxar a coisa para o seu lado. Um professor vai dizer, não, o principal é a palavra. O dirigente do círculo de oração vai dizer, não, o círculo de oração é fundamental. Se você pegar um dos regentes de algum grupo, da UFEBRAC ou da UMASBRAC ou do coral, o regente vai dizer, não, o principal é o louvor. Mas irmãos, nós não temos que ficar nessa briga de qual é o principal. Todos 3 têm o seu fundamento, todos 3 precisam estar juntos. Como eu disse para vocês, se você vier num culto e só tiver louvor e terminar o culto, você vai dizer, mas não teve palavra, não teve oração. Então, irmãos, essas 3 coisas nós temos que colocar na nossa mente, que precisa ser uma prática diária na nossa vida, irmãos. Devemos estar alicerçados sobre a rocha que é Jesus Cristo, irmãos. A rocha é Jesus. Como que nós vamos nos estruturar, irmãos, nessa rocha? Usando os 3 elementos que eu falei: a oração, a palavra e o louvor. O terceiro item, irmãos, o terceiro tópico fala Jesus, a verdadeira identidade. Jesus, nosso maior pregador. Vamos ver, irmãos. Alguém pode ler esse texto? Apesar de muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostarem do pregador do Sermão do Monte, as mensagens de Jesus não podem ser isoladas de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Mateus 4,17, João 3,3. Vamos ver, irmãos, essa referência de Mateus 4,17, João 3,3. Irmãos, e nós vemos que, apesar de muitas pessoas considerarem a mensagem do sermão boa, essas mensagens não podem ser isoladas, irmãos. Essas mensagens precisam ser estudadas por nós, juntamente com todas as mensagens bíblicas. 4,17, Mateus.
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, irmãos, Jesus naquela ocasião ele já disse isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou é chegado o reino de Deus. Irmãos, esse ensinamento foi para que o povo inteiro se arrependesse. Nós já nos arrependemos, mas nós precisamos continuar no caminho. João 3:3. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, irmãos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é necessário para que eu seja salvo? Eu preciso reconhecer a Cristo, eu preciso nascer de novo. Mas isso é tudo, irmãos? Não. Depois que eu nascer de novo, depois que eu for transformado, eu preciso permanecer no caminho. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso continuar caminhando com Cristo. E a cada dia, irmãos, que eu vou caminhando com Cristo, eu vou me tornando mais conhecedor, e à medida que eu vou conhecendo a palavra, eu vou me moldando. A palavra vai me moldando, a palavra vai me transformando. Segundo a autoridade do ensino de Cristo. A multidão que ouvia o Sermão do Monte via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. E aí nós temos essas referências de João 10:18, 17:2 e Mateus 28:18. Irmãos, essa autoridade de Jesus, ela vinha do Pai. Jesus ensinava de forma diferente de todos os escribas e fariseus, irmãos. Porque os escribas e fariseus, eles cobravam o povo que fizesse daquela forma, mas eles mesmos não faziam. Como eles eram conhecedores da lei, o que acontecia? Eles eram conhecedores da lei, então eles ensinavam, eles estavam sempre ensinando. Mas eles mesmos não observavam. O que Cristo apresenta, Cristo quando apresentou o ensino, Ele apresentou o ensino com muito mais autoridade do que os escribas e fariseus. Por que, irmãos, Ele apresentou com mais autoridade? Ele apresentou com mais autoridade porque Ele ensinava e Ele praticava aquilo que ensinava. Quando você vê uma pessoa simplesmente ensinando, mas você vê que ele não observa aquilo que ele ensina, você pode até ouvir, você pode até achar que o que ele está ensinando está correto, mas você vai falar o quê? Normalmente a gente olha para uma pessoa que ensina e não faz aquilo que ele ensina, você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa não tem essa moral toda para ensinar desse jeito.
Agora, quando a pessoa ensina e ela observa, ela procura fazer daquela forma, irmãos, você olha com outros olhos, porque você não tem como contestar. Vamos ver aquela referência, irmãos? Mateus, não, qual foi a referência? 28 e 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, irmãos, Jesus, quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, por que ele recebeu todo o poder no céu e na terra, irmãos? Porque Jesus, ele veio ao mundo para cumprir uma missão. A missão que ele veio cumprir a missão de salvar, e para que ele pudesse salvar a humanidade, ele precisava morrer, ele precisava entregar-se para a morte. E ele fez isso, ele cumpriu a sua missão. E como ele cumpriu a sua missão, ele recebeu do Pai toda a autoridade. Por isso que ele diz, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. O verso 19, irmãos, diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, ele cumpriu o papel que ele veio desempenhar na terra, ele morreu por nós, depois ele ressuscitou, ele recebeu o poder, ele veio e deu uma ordem. Agora vocês vão, preguem essa palavra, façam discípulos, porque essa é a função, a palavra foi trazida com esse objetivo, vocês precisam fazer discípulos. Agora, hoje nós somos esses discípulos, irmãos. Nós precisamos estar enquadrado na vontade do Senhor. A autoridade do ensino de Cristo. Jesus como nossa identidade. Para sermos semelhantes a Jesus, é preciso andarmos como filhos de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Então, irmãos, vocês vejam que esse slide, ele está bem claro, irmãos. Somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus em verdade. Então, o nosso papel, irmãos, é realmente nos colocarmos na observância da palavra. Se nós não observarmos, irmãos, a palavra, se nós não nos atentarmos ao ensinamento de Cristo, quer dizer, essa palavra não vai estar nos transformando. Nós vamos estar na igreja, vamos seguir juntamente com a igreja, irmãos, mas no momento que Cristo tomar a sua igreja,
nós não iremos acompanhar a igreja. Irmãos, se nós quisermos morar eternamente com Cristo, se esse é o nosso desejo, nós precisamos levar muito a sério esse ensinamento, irmãos. Irmãos, viver eternamente com Cristo é algo extraordinário. Nós não temos ideia do que isto representa, irmãos. Nós sabemos que essa é uma promessa de Deus. Nós sabemos que Cristo foi preparar lugar, que Cristo vai levar a sua igreja, que a promessa de Deus é para nós. Nós precisamos tomar posse dessa promessa, irmãos. Cristo vai nos ajudar, Cristo está nos ajudando, irmãos. Mas existem coisas que nós precisamos fazer. Buscar santidade é conosco. Renunciar o mundo é conosco. Irmãos, nós precisamos compreender que Cristo morreu para nos salvar. Uma vez que nós aceitamos essa salvação, é como se nós pegássemos a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades, entregássemos na mão de Cristo e falasse para Ele: olha, a minha vida é sua, a minha vida está nas suas mãos. Irmãos, assim como vocês sabem que isto não é fácil fazer. Isto é difícil, mas é esse foco que nós precisamos ter. Nós precisamos focar que a nossa vida pertence a Cristo, que as nossas vontades têm que estar de acordo com a vontade de Cristo. Se nós nos colocarmos nessa condição, aí sim, nós estaremos caminhando da forma que Cristo deseja, para Ele, quando vier buscar a sua igreja, Ele nos levar juntos. Irmãos, e nós falamos da eternidade, quando nós falamos de algum período da história, quando nós falamos de acontecimentos anteriores, olha, irmãos, isso aconteceu em 1920. Quer dizer, hoje nós já estamos em 2020. Quer dizer, já se passou um tempo muito grande. Quando nós falamos na eternidade, irmão, imagina, na eternidade nós vamos ver passar muitos anos. 100 anos, 200 anos, 500 anos, nós vamos estar com Cristo. Mas para nós estarmos com Cristo, por todo esse período, nós precisamos de santificação. Nós precisamos observar a palavra. Nós precisamos renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. Colocar a nossa vontade a serviço do Senhor. E nós precisamos, irmãos, fazer isso. Precisamos fazer isso no nosso dia a dia. A cada dia precisamos estar mais perto. Irmãos, o terceiro tópico, agora vem a sinopse. Jesus é a nossa verdadeira identidade. Jesus como nossa identidade, irmãos. Eu peguei essa referência de João 3:2, 1 João, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, para nós chegarmos, para nós tomarmos posse dessa palavra aqui, que João escreveu lá na primeira epístola, e nós dizermos, agora nós somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que Cristo preparou para nós, o arrebatamento da igreja, mas quando isso acontecer, nós vamos estar lá. Nós precisamos realmente, irmãos, levarmos a sério esse aprendizado, aplicarmos isso na nossa vida a cada dia. Vamos ler a conclusão, irmãos? O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Então, irmãos, o caráter do cristão, o nosso caráter precisa ser moldado a cada dia. A cada dia nós precisamos reconhecer que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser transformados. Amém, amados? Bom, irmãos, você vai falar do próximo trimestre? Bom, irmãos, assim nós encerramos a nossa lição, nós encerramos esse trimestre. Gostaria de agradecer aos irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E a professora Neia vai estar falando sobre o próximo trimestre. Vocês estão vendo aí no telão, né? Os irmãos que estão em casa também estão vendo, né? No próximo trimestre nós vamos falar dos ataques contra a Igreja de Cristo. E esses ataques, irmãos, a gente sabe que têm sido constantes. E nós vamos falar a respeito disso durante 13 lições no próximo trimestre. Então, quero convidar os irmãos que já estão aqui conosco, que sempre estão frequentando presencialmente, que continuem vindo, que a gente tem muita coisa para aprender. Os irmãos que estão em casa, que puderem estar aqui conosco no próximo trimestre, serão bem-vindos. Nós queremos sentir a presença de vocês aqui bem próximo de nós, mas também continuaremos transmitindo aí, como a gente sempre faz de costume. Nós vamos cantar um corinho para nós tirarmos a oferta. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar
queridos, que Deus seja louvado nas nossas vidas. Nós vamos encerrar. Queria pedir para o nosso cooperador Manuel fazer a oração, por favor. Depois o nosso irmão presbítero Eduardo vai estar dando a bênção apostólica. Alguém pode levar o microfone ali para o Manuel? Oramos a Deus. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça, nós louvamos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade neste dia, ó Deus, onde pela Tua graça e misericórdia chegamos ao término desse trimestre. Obrigado, Senhor, que Teu Espírito Santo continue a nos iluminar, a nos dar graça, a gravar a Tua palavra na tábua em nossos corações, para praticarmos dia a dia em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti pelos Teus servos aqui presentes, por aqueles que acompanharam, Senhor, pelas plataformas digitais. Senhor, muito obrigado. Continua conosco, Senhor, logo mais no culto de adoração a Ti, Pai. Agora nos despede em paz, levando aos nossos lares, guardando e livrando de todo mal, pois é o que eu te peço, e certo da resposta do Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Eu pedia para toda a igreja levantar a mão para o céu, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus? Uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe a mão de Deus.